Muito bem, pessoal, muito bom dia. Sexta-feira, 3 de maio de 2024, 7h01 da manhã, estamos ao vivo, horário de Brasília. Este é o Desperta ECL, você sabe, todos os dias de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã. Este programa está ao vivo neste horário, o horário de Brasília. Se você nos acompanha do Brasil neste horário, bom dia para todo mundo. Se você nos acompanha fora do Brasil, em outros fusos horários, tem muita gente que acompanha este programa fora do Brasil. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada, seja lá o fuso horário que você estiver. Aliás, para quem estiver nos acompanhando também na reprise, muita gente acaba acordando um pouco mais tarde no Brasil e ao invés de ver o Desperta às 7 horas da manhã, acaba vendo às 8, às 9, às 10. Enfim, estamos aí, o programa fica gravado no YouTube, você pode vê-lo e revê-lo assim que desejar. Muito obrigado para todo mundo que já está online nas redes sociais, pessoal que já está no nosso chat. Nós estamos ao vivo no Twitter, na Twitch, no Facebook e no Instagram. E também, claro, nos canais do ICL, do Eduardo Moreira e do Leandro Demore lá no YouTube. Portanto, se você está chegando no YouTube agora, deixa seu like, assine os canais, ative o sininho, deixa seu comentário. Se não quiser fazer nada disso, não precisa fazer também. Seria bom se fizesse, é importante, claro, para a gente seguir crescendo a nossa audiência, o nosso público, a nossa comunidade, mas principalmente se tiver que fazer uma coisa só agora pela manhã, para tudo, pega o link de compartilhar e compartilhe este link com as pessoas que você acha que querem ou merecem estar um pouco mais bem informadas, tá bom? Clica aí no link de compartilhar e manda o link para as pessoas aí pelo Zap, pela sua lista de e-mail, publica nas redes sociais. Isso já é suficiente para a gente espalhar muito mais o nosso programa, que, aliás, agora em abril, que passou, completou 1 ano. Entramos, Pedro Falcão, no 2º ano do Desperta aqui por todas as redes sociais e, claro, também pelos nossos parceiros. A gente está ao vivo em 2 redes de televisão e 2 emissoras de rádio também. Em São Paulo, Grande São Paulo, se você quiser assistir a este programa, estamos ao vivo pela TVT em São Paulo e também lá em Salvador, na Bahia e Grande Salvador, estamos ao vivo pela TV Quirimurê. Em São Paulo são 2 as rádios que retransmitem, né, ao vivo o Desperta ECL, a Rádio Heliópolis e também a Rádio Brasil Atual. Muito bem? Legal. Estou feliz de ver o Pedro Falcão aqui, porque Pedro Falcão demorou 4 dias para chegar em casa, mas chegou são e salvo, né, o Pedrinho? O Pedrinho estava viajando aí pelo interior do Rio Grande do Sul, saiu segunda-feira, chegou ontem, né? Não é fácil, né? Tá tenso demais. Pelos relatos que a gente está colhendo aí, por conta das chuvas, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, nós só não temos um quadro pior em relação ao ano passado no número de mortos e desaparecidos, porque dessa vez muita gente começou a sair de casa de fato quando sentiu que a coisa poderia piorar. No ano passado, em setembro, foi tudo muito mais rápido. Esse ano as pessoas já estavam mais ligadas, já estavam mais preocupadas também em zonas que, eventualmente até mesmo em zonas que não são tradicionalmente alagadas ou há deslizamentos, e a grande diferença do que está acontecendo esse ano para o ano passado é que a gente está vendo um número de deslizamentos absurdo também. Muita gente conseguiu sair de casa, então, por um lado, eu fico aliviado porque quem acompanha o Desperta ECL sabe o quanto eu tenho falado sobre isso aqui. Eu acho que tenho certeza que é o programa que mais fala sobre isso é o Desperta. A gente fala toda semana aqui, dando a previsão do tempo, dando a previsão de chuvas. A gente deu essa previsão de chuvas intensas no sul do Brasil faz umas 2 semanas, se é que não faz mais. Falamos sobre isso de novo e eu sempre venho reiterando aqui e, olha, ainda bem que muita gente também acompanha o programa, acompanha outros programas, tá ligado no que tá acontecendo e dessa vez conseguiu sair de casa. Eu sempre falo aqui, se você puder, tem um plano B. Pedro é testemunha aqui. Quantas vezes eu já falei isso aqui, né, Pedro? Tem um plano B, casa de um parente, casa de um amigo, um outro lugar que você possa ir, um hotel. Eu não posso ir para hotel, então a casa de um amigo, a casa de um parente, uma outra cidade. Muita gente já estava com esse plano B na cabeça e o próprio Pedro tentando chegar aqui ficou até impressionado com a quantidade de pessoas saindo de casa, né, Pedro? Não estava nem chovendo ainda
de modo volumoso, mas as pessoas já estavam saindo de casa. Elas nem falavam com a gente mais, elas só estavam preocupadas em tirar suas coisas e levar para um lugar alto. Carregando coisas, pois é, carregando coisas em caminhão, em caminhonete e tal, né? Então, foi providencial, né, que muita gente tenha tido essa... Eu sei que é muito difícil, gente, sair de casa, não é mole, né? Tem várias pessoas que estão fora de casa agora. Ontem eu estava falando com um amigo também, a sogra dele mora numa cidade que está completamente alagada, que é São Jerônimo. São mais de 100 cidades no Rio Grande do Sul que estão nesse estado. É a pior tragédia ambiental da história do estado, não há dúvida sobre isso. Mas a pessoa está em segurança, não tem a menor ideia de como está a casa, possivelmente vai perder tudo, né? Não há alternativa em relação a isso. Muita gente vai ficando, porque acha que a coisa vai dar. Claro, tem casos que acontece muito rápido, a água é muito rápida, a pessoa não consegue sair, mas tem muita gente que não sai de casa porque acha que vai parar ali, tem fé, né, gente? Nessas horas, realmente, não é a hora de ter fé que vai parar de chover, porque não é assim que funciona. A previsão do tempo está mostrando, tá pior a cada dia, não vai parar. Agora, no final de semana, talvez dê uma trégua. A previsão para a próxima semana é que volte a chuva ainda, e o terreno está muito encharcado. A possibilidade de que essa água toda acumulada vá embora é pequena, e a gente tem muitas imagens aí, né? Isso aqui por exemplo, o que passou ali é a BR aí, ó. Isso aqui é uma ponte, tá, gente? Dá pra gente parar ali, Pedro? Aí, ó. Se der para parar, isso aqui é uma ponte, ó. Tem uma ponte aí, tá? Uma ponte grande, um vão enorme nessa parte alagada. Aí, ó. Aí, ó. Tá aí a ponte, ó. Isso aí é a ponte que separa duas cidades. Isso aqui separa Estrela de Lajeado, cidades que já tinham sofrido no passado, né? Em setembro. Esse é o momento normal, digamos assim. O rio tá até cheio nessa foto aí. E isso aí, ó. Esse galpão que vocês estão vendo aí é uma loja da Havan. Está completamente inundada. Ontem teve imagens mostrando que os pilares já estão ruindo. Possivelmente esse galpão ele vai abaixo, ou depois que a água baixar, possivelmente eles vão ter que destruir isso aí e refazer. E é alto isso aí, gente. Vocês não têm noção. Quem já passou, isso é a rodovia BR-386, quem já passou nessa ponte, que ali é o rio Caí, né? Que liga a Lajeado Estrela, sabe onde o leito natural é lá embaixo. Você passa, você tem que olhar lá embaixo. É muito longe. O rio já subiu 33 metros. Expectativa é que o rio suba 40 metros. É a maior enchente da história do estado, mas de longe. De longe. E hoje, o grande perigo é que isso chegue, toda essa água vá desaguar em Porto Alegre. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Eu vou só puxar algumas notícias antes da gente cair dentro desse assunto, e vocês podem ir comentando no chat aí também. Vamos lá, então. Polícia Federal recupera livro histórico roubado em Museu Paraense. Obra de zoólogo alemão Johann Baptist von Spix, furtada em 2008, estava em Londres, no Reino Unido. Fala, Pedro. Eu acho que, na verdade, o que passa ali entre Estrela e Lajeado é o Rio Taquari. É o Taquari, perdão. Taquari. Isso, não é o Rio Caí, perdão. Obrigado para quem corrigiu aí, não sei se foi alguém do chat, Pedro, ou foi você que lembrou. Taquari, muito bem. Todos os rios estão super cheios, né? O Caí, na verdade, passa na Serra Gaúcha, isso, tá certo. Ali no vale é o Taquari e o Ijuí. E todos estão, a maioria deles, né, deságua no delta do Jacuí, ali no Guaíba. Então, por isso, atenção em Porto Alegre. Hoje a gente já vai explicar o que está acontecendo lá. Uma obra literária furtada em 2008 no Museu Emílio Gueldin, em Belém do Pará, foi recuperada nessa quarta-feira pela Polícia Federal. O livro de 1823 de um zoólogo alemão estava em Londres, no Reino Unido. De acordo com a nota da Polícia Federal, a investigação sobre o furto contou com um trabalho de cooperação policial internacional em colaboração com a Polícia Metropolitana de Londres, por intermédio da sua unidade de artes e antiguidades. Voos regionais terão desconto de 40% na alíquota com reforma tributária, promete o governo. Eu gosto sempre de deixar claro aqui, para a gente ser justo, tá? Isso aqui é promessa da reforma tributária, né?
eu não gosto muito de dar notícia de promessa, mas como a reforma tributária foi entregue e ela prevê alguns impactos, então esse aqui é um dos impactos previstos. A gente já cansou de ver no Brasil promessa de coisa que, né? A reforma trabalhista do Temer, a promessa é que ia gerar 6 bilhões de emprego, não gerou porcaria nenhuma, só precarizou as pessoas. A promessa do não sei o que tá. Então, né, a tal da desoneração da folha dos 17 setores da economia, inclusive a imprensa, que faz lobby a favor e não fala que é beneficiada, a única que tem falado em algumas reportagens lá no rodapé é a Folha de São Paulo. Vocês sabem, rodapé de reportagem, só quem lê é o repórter, o editor e eu, no Brasil, ninguém mais lê, né? Também ia gerar emprego, ia baixar o preço de produto, assim, não aconteceu nada. Então isso aqui também é promessa, expectativa, cálculo do governo, caso a reforma tributária que foi entregue nas mãos do Arthur Lira na semana passada seja aprovada. A proposta do governo de regulação e regulamentação de uma reforma tributária prevê que voos com origem ou destino em aeroportos regionais terão desconto de 40% na alíquota dos novos tributos. Isso significaria, nas estimativas do governo, uma cobrança de 15% a 60% da alíquota média padrão, calculada em 26,5%. 474 aeródromos públicos devem ser beneficiados pela regra. Isso aqui são aeroportos regionais, né, pequenos, lá de, sei lá, Araraquara, Alta Floresta, né, Chapecó, esses aeródromos menores. A definição ainda precisa, a reforma precisa ser votada pelo Congresso. A regra inclui aeródromos localizados na Amazônia Legal ou em capitais regionais, centros subregionais, centros de zona ou centros locais, conforme a definição do IBGE. Dos 499 terminais, 471 estão situados em capitais regionais ou centros. Outros 28 aeroportos ficam em cidades consideradas metrópoles, porém, dentro dessas, 13 estão na Amazônia Legal. 25 terminais terão voos tributados pela alíquota cheia, caso a origem e o destino sejam ambos metrópoles. A medida alcançaria voos que tenham essas localidades como origem ou destino. Ou seja, os voos entre aeroportos menores, por assim dizer, terão uma tributação menor, segundo a proposta da nova reforma tributária, e a ideia é que isso baixe a passagem. A ver. Nada, e aqui, perfeita a ideia de fazer uma tributação menor. Tudo certo, se for esse o caso. Mas se isso não tiver atrelado uma política de preços que a gente tenha clareza em relação à passagem aérea, você sabe o que vai acontecer. Porque já foi tirado a bagagem. A bagagem já tinha que pagar. Não, vai deixar a passagem mais barata se tirar a bagagem obrigatória. Não barateou porcaria nenhuma. Entupiram os voos com o máximo de assento que puderam, deixaram um espaço de voo, e tá falando alguém aqui que voa mais do que comissário de companhia aérea, que sou eu, não é, Pedro Falcão? Eu não tô brincando. A quantidade de avião que eu pego no ano. Eu fui notando, e eu sou uma pessoa que tem o quê? Eu sou uma pessoa baixinha, eu tenho o quê? 1,86 m, né, Pedro Falcão? Né? Mais ou menos. Isso, só que o contrário, né? E aí foi diminuindo, para quê? Para entupir de gente dentro, né? E aqui não é papo de, parece rodoviário, não sei o quê. Não, é falta de conforto para quem pagou e vai viajar. Essa é real. Cada vez menos voos, porque aí os voos estão todos cheios, sempre. Não baixou o preço de passagem nenhum. Pelo contrário, o preço da passagem está pela hora da morte. Para quem pega voo sabe disso. Então, se tiver redução de tributação e não tiver acompanhamento para ter clareza e transparência em relação à formação de preço, e o Brasil continuar com 3 companhias aéreas, aliás, 2 querem fundir agora, Pedro Falcão. Já tem só 3, né? Você imagina você morar numa cidade e só tem 3 supermercados. Aí, agora vai ter 2 só. Vamos ver se vai rolar, né? A Azul e a Gol parece que querem fazer uma fusão aí. Não sei se vai ser aprovado. Aí você só tem 2. E daqui a pouco só tem 1 só também, né? Daí vai ter uma companhia aérea no país todo só. Aí faz literalmente o que quer. As 3 já fazem o que querem, porque muitas delas voam para lugares que só elas voam. A Azul é uma das que mais voa para esses destinos regionais, na verdade, né? Então, a ver como será a coisa. Lá no iclnoticias.com.br, se você quiser ter uma ideia de como vai ser a tributação de medicamentos com a nova reforma tributária, temos uma notícia lá deixando claro assim quais medicamentos podem ter menos imposto no futuro, caso a reforma seja aprovada, como foi apresentada para a Câmara pelo Congresso
brasileiro. A gente vai ver aí o show de horrores do lobby da indústria caindo em cima. De novo, gente, se a reforma tributária não for acompanhada por um acompanhamento de transparência em relação à formação de preços de produtos no Brasil, vai ser muito difícil a gente ver esse desconto lá na ponta. Muito difícil. Confira se seu medicamento terá isenção ou redução de imposto. Reforma tributária apresentada por Haddad prevê alíquota reduzida para 850 substâncias. A matéria está publicada lá no iclnoticias.com.br. Tem vários medicamentos aqui, ó, tem uma lista enorme para quem está vendo aqui, ó. Você pode procurar aqui se o seu medicamento vai ter imposto reduzido, tá? Toda a lista aqui, a lista é enorme mesmo, acho que tá todos os 850 aqui, inclusive. Vai lá no iclnoticias.com.br para dar uma olhada nisso. Lá na Colômbia, o presidente Gustavo Petro anunciou que o seu país romperá relações com Israel por massacre em Gaza. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou que o país romperá relações diplomáticas com Israel por conta do massacre cometido contra palestinos na faixa de Gaza. Desde outubro do ano passado, mais de 34 mil pessoas já foram mortas e um número muito superior a isso está desaparecida, ou seja, já podemos imaginar o destino dessas pessoas. Olá, gente, bom dia, César Calejão aqui, vocês estão acompanhando o Desperta ICL, o Leandro Demori estava ao vivo do sul do país, mas a gente teve um problema de comunicação por conta dos temporais que estão atingindo a região, então a gente vai seguir, eu vou seguir com vocês nessa segunda metade do programa, tá bom? Eu sei que o Demori estava trabalhando a questão do Petro rompendo laços diplomáticos com Israel. Acho que essa foi a última notícia que ele trabalhou com vocês. E eu vou retomar aqui algumas coisas que eu tinha separado antes da gente entrar no ar. E depois a gente volta para essa questão das chuvas que estão assolando o sul do país e devem evoluir para o Paraná e para Santa Catarina, tá bom? Ao longo do dia de hoje. Então, vou pedir para a produção compartilhar a tela aqui. Eu quero trabalhar essa notícia com vocês, que é o seguinte, gente. Vou começar por aqui, ó. Essa notícia do Valor Econômico, Câmara de São Paulo dá sinal verde à venda da Sabesp, tá? Então vamos acompanhar isso, porque está em andamento essa questão da privatização da Sabesp, é extremamente preocupante. Eu venho trabalhando isso com vocês, disse isso aqui ontem no Desperta também. O Edu Moreira fez uma fala que foi utilizada na Alesp, inclusive, para denunciar o quão preocupante essa privatização é. Diferentes países ao redor do mundo seguiram nessa direção e depois tiveram que voltar atrás, tá bom? Então isso está acontecendo em São Paulo agora também. A gestão Tarcísio de Freitas quer privatizar a Sabesp. Essa notícia é de hoje, de madrugada, 5 horas da manhã, da Cristiane Agostini, no Valor Econômico. Câmara de São Paulo dá sinal verde à venda da Sabesp. A cidade de São Paulo representa quase metade do faturamento da Sabesp e a manutenção do contrato com a capital é essencial para tornar mais atrativa a venda da empresa pelo governo paulista, diz o texto. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou ontem, em segunda e última votação, o projeto de lei que dá aval à privatização da Sabesp. A proposta autoriza a capital paulista a manter o contrato com a empresa de saneamento e distribuição de água depois da desestatização. Foram 37 votos a favor, isso é muita coisa, gente. Isso demonstra que, de fato, esse lobby foi muito bem feito e está fortíssimo. E 17 contrários, sem abstenções. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, já sancionou o texto. A cidade representa quase metade do faturamento da Sabesp e a manutenção do contrato era essencial para assegurar a privatização. Aí ontem também teve essa questão aqui. A Luana Alves, do PSOL, foi intimidada pelo Rubinho Nunes, do União
Brasil durante uma discussão que tratava desse tema aí. Muito fácil o senhor Rubinho Nunes bancar o Machão nessa situação. Eu não vejo o senhor adotar esse mesmo tipo de comportamento com outros homens. Tá? Então, tá aqui, abre aspas, me senti ameaçada, diz vereadora após discussão com o bolsonarista. Esse texto é da Jéssica Bernardo, no Metrópolis, foi publicado ontem, às 18 horas e 9 minutos. Luana Alves diz que estuda medidas contra Rubinho Nunes, do União Brasil, após discussão em audiência sobre privatização. Tá aí a imagem do Rubinho Nunes tentando intimidar a Luana Alves. A vereadora Luana Alves afirma que se sentiu ameaçada pelo colega Rubinho Nunes, do União Brasil, durante uma discussão na audiência pública sobre a privatização da Sabesp, na sede da Câmara Municipal de Vereadores, na manhã desta quinta-feira, ontem, né? Me senti ameaçada sim, ele foi para cima de mim, diz... Perfeito, a produção está me dizendo aqui que a gente vai voltar ao vivo com o Leandro Demori, então eu só vou terminar essa análise aqui com vocês. A vereadora Luana Alves diz que sim, se sentiu ameaçada. Vamos acompanhar isso muito de perto, porque é típico desse grupo que esse vereador faz parte, é um expediente absolutamente recorrente e o campo progressista não pode tolerar esse tipo de ameaça e intimidação. A gente vai voltar ao vivo agora para os nossos estúdios no sul do país com o Leandro Demori. Demori, é com você, querido. Muito bem, obrigado, Calejão. A gente deixou todo mundo de prontidão aí. Tivemos uma queda, né, de energia repentina aqui. Voltamos. Qualquer coisa, o César volta. Obrigado, Cezão, por segurar. Aliás, o César segurou o programa ontem. Ontem a gente chegou aqui, a cidade estava uma cidade faroeste, né? Várias quadras sem luz. Eu tive que andar durante várias quadras, inclusive, para conseguir sinal de celular para avisar o pessoal que a gente não ia conseguir fazer o programa. Por enquanto estamos por aqui, então vamos lá, a gente vai seguir o programa até o final, daqui a pouquinho tem CL Notícias, primeira edição. Vamos lá então falar das enchentes no Rio Grande do Sul, o grande tema do dia, da semana. Aliás, ontem a gente fez uma cobertura muito intensa no CL Notícias, primeira edição, no segunda também, muito elogiada pela nossa comunidade, porque muita gente ontem, pelo que eu vi pela manhã, eu fiquei uma parte da manhã sem internet, depois consegui conectar, muita gente reclamando da televisão ontem, principalmente das TVs por assinatura de notícia, porque o assunto ontem, Pedro Falcão, aparentemente mais importante do Brasil, e nada contra quem vai no show e tal, não sei o quê, não tem nada com isso, assim. Mas era Madonna, né? Madonna. A gente sabe por quê, a Globo vai passar o programa, o show, é patrocinado pelo Itaú, o Itaú é um ganho, vamos colocar as coisas como elas estão aqui, para colocar, vamos botar um pouquinho da raiva para fora, que não tem nada a ver com a Madonna, né, o Pedro Falcão? A gente não é contra a Madonna, ninguém aqui é contra a Madonna, ninguém aqui é contra o show internacional. Eu tenho um pouquinho de bronca com esse negócio, é um negócio meio colonizado, entendeu? Cara, é um show de um artista internacional, tá assim, é manchete dos jornais, é um negócio inacreditável, assim, sabe? Essas pessoas devem olhar pra gente e achar que a gente é um bando de otário. Também é um negócio fora da medida, não acha? É assim uma coisa, gente. Meu Deus do céu, velho. Você entra na capa da Folha de São Paulo, assim. Cara, é um bloco inteiro, assim, cara. Gente, é um comércio, você sabe o nome disso, né? Um comércio, show. É um comércio. É um patrocínio de um banco, né? Que vai passar por uma rede de televisão. De novo, nada contra o show, mas ontem as pessoas estavam reclamando muito na internet que o grande assunto da manhã ontem era a Madonna. Tem muita gente que não está entendendo o que está acontecendo no sul do país. É a maior tragédia ambiental da história do sul do país. E olha, talvez seja a maior tragédia ambiental do Brasil. Do Brasil. Eu não consigo lembrar nada parecido com isso. Tem gente que realmente ontem não estava com muita noção ainda. Eu entendo, né, da Globo News lá e tal, porque a Globo vai passar o show, pagou os direitos, é um programa, é um marketing, entendeu, gente? Quando vocês veem lá na Globo News, com todo o respeito aos colegas, tá? Mas a gente precisa ser claro aqui com todo mundo que está assistindo o programa, porque é isso que a gente faz aqui. Eu já falei 1000 vezes aqui, esse programa não foi criado para fazer amigos, né? Principalmente na imprensa. Já tem gente que não gosta de mim mesmo, então vai continuar não gostando, né? Muda a minha vida o total de 0 centímetros isso. Quando vocês estão falando do show da Madonna na Globo News, deveria deixar claro, escrito assim na tela, marketing.
porque isso não é notícia, né? Parece notícia, é empacotado igual tem um repórter lá na frente do negócio, parece notícia, tá? Mas vamos deixar claro para todo mundo aqui, não é notícia, é propaganda, é marketing de um produto que é um show que vai ser passado pela televisão, que é, por acaso, da mesma rede da Globo News. Então vamos deixar claro aqui, tá? E parabenizar a galera do Isso é Notícia primeira edição ontem, que fez uma cobertura excelente, colocando o que estava acontecendo aqui. Bom, vamos lá, gente. Vamos lá para o site Sul 21. O Sul 21 é um site de jornalismo independente do Rio Grande do Sul, que costuma ter uma excelente cobertura e dessa vez não é diferente. Porto Alegre, enchente histórica de 1941 pode ser superada. Tem essa enchente de 41, que é a grande enchente de Porto Alegre. Alagou todo o centro da cidade, vários pedaços da cidade. Depois disso foi construído um muro. Para quem não conhece a geografia de Porto Alegre está na beira do que se chama de Rio Guaíba, não é um rio, na verdade, né? É um lago ou uma laguna. É um grande estuário que recebe principalmente água de 5 grandes rios, que desemboca ali no delta do Jacuí. Essa água depois vai embora para as lagoas no sul do estado, e aí sim vai para o mar. Foi construído um muro. Esse muro, por enquanto, está segurando a onda, né, Pedro Falcão? Passe as imagens do vai passando as imagens do que a gente tem aí, que eu vou comentando as imagens. Tem imagens do Guaíba? Tem imagens aqui de Porto Alegre. Então, ó, a grande questão é o seguinte agora. Essas águas que inundaram mais de 100 cidades do Rio Grande do Sul chegaram e estão chegando com muita força em Porto Alegre. O Guaíba, ele já avançou. Essa parte que vocês estão vendo nas imagens aí, ó, isso aí é toda uma área de lazer que foi construída nos últimos anos na beira do Guaíba. Aí tem pista de skate, quadra de basquete, quadra de futebol, quadra de tênis, restaurante, barzinho. Isso aí está tudo submerso, tudo completamente submerso. E a grande preocupação agora é que o muro que foi construído na Avenida Mauá, porque o cais já está alagado. O cais já está alagado. O cais alaga a partir de mais ou menos 3 metros. Já subiu mais do que isso. A expectativa, infelizmente, é que suba ainda mais do que isso. Há um muro ali com portas que já foram fechadas ontem e barricadas com sacos de areia. Isso espera-se que proteja o centro de Porto Alegre. Caso a chuva conseguir passar pelo muro, a gente vai ter uma inundação aí que aparentemente pode ser maior do que a inundação de 41, que foi uma inundação histórica, sempre se fala, né? É aquela coisa que sempre se fala na cidade, que nunca mais foi superada, mesmo agora com o muro. E aí já uma projeção de que várias áreas do centro histórico da cidade, do norte da cidade, até o aeroporto pode ser fechado por conta dessa inundação. As ilhas, Porto Alegre ali no delta do Jacuí, tem várias ilhas. As ilhas estão numa região mais baixa do que a cidade. A cidade tem uma série de aterros, né? Ela foi aterrada e construída sobre outros escombros também. Então a cidade está no nível mais alto do que as ilhas. As ilhas já estão todas alagadas. Todas. Então, um pedido que a gente faz hoje aqui, se você mora nas ilhas de Porto Alegre, se eventualmente você ainda está em casa, é preciso sair de casa. Se você não sair, você terá que ser resgatado. Os resgates não estão sendo fáceis. Se o tempo continuar do jeito que está, nem mesmo as aeronaves muitas vezes conseguem decolar. Vai ter que ser resgate por barco. Você vai ficar sem sinal de celular, sem telefone, sem bateria, sem nada. Vai ser difícil, inclusive, saber quem precisa ser resgatado ou resgatado. Então, quem mora nas ilhas precisa sair das ilhas imediatamente. Não há mais tempo para esperar. A chuva não vai parar, deve chover um pouco mais ainda hoje. Amanhã, talvez sábado e domingo, tenha uma trégua. Na semana que vem, a expectativa é que a chuva volte, e não vai ser pouco. Na Serra agora, hoje, entre hoje e amanhã, na Serra do Rio Grande do Sul, havia expectativa de chover mais 200 a 250 milímetros. Isso é chuva para mês. O problema é que chove na cabeceira dos rios do Jacuí, do Caí, do Taquari, todos esses rios que vão desembocar no Guaíba. Então, a água total que choveu no interior do estado, ela não chegou em Porto Alegre ainda. Essa é a grande preocupação, e essa enchente histórica, então, deve ser superada. No Rio Grande do Sul já tem mais de 30 mortos, esse número aqui do Sul 21 está um pouquinho defasado, já pela manhã a gente já teve uma confirmação. São mais de 60 desaparecidos, né? Infelizmente, a gente sabe que o destino desses desaparecidos, muitos deles, aqui, ó. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, gente, são as ilhas, tá? Isso aqui, ó. Aqui é o leito de um rio. Com essa imagem eu não consigo identificar, mas possivelmente aqui, isso aqui deve ser o Jacuí. Esses rios, né? Aqui é um pedaço de um outro, ó.
eles vão desembocar no Guaíba. Isso aqui é terra firme, tá? Isso aqui, ó, isso aqui tudo. Já está completamente alagado, não há mais nenhuma condição de ficar por aqui. Tem várias casas de moradia, tem várias casas de veraneio também, muita gente tem seus barcos aqui, né? Áreas de lazer, enfim, isso aqui precisa ser evacuado emergencialmente. Em visita ao Rio Grande do Sul, o Lula criou uma sala de situação integrada, colocou um militar do Exército Brasileiro lá para ser o cara que vai fazer as operações, operacionalizar tudo isso, junto, claro, com o governo do estado do Rio Grande do Sul. O governo do estado do Rio Grande do Sul confirmou também o rompimento de uma barragem na Serra Gaúcha, um rompimento parcial. No entanto, essa água vai desaguar em outros rios essa água também vai acabar indo para o Guaíba, em Porto Alegre. E aqui as ilhas de Porto Alegre já estão sem água e sem luz devido à cheia do Guaíba. Muita gente ainda persiste, muita gente tem as casas elevadas, né? Dá para ver aqui, muitas casas elevadas. Mas, gente, a expectativa é que a água, infelizmente, vá tomar, inclusive, casas elevadas. Então, por favor, quem estiver por aí, saia imediatamente, atendendo os pedidos da Defesa Civil. Lá no ICL Notícias também, a gente está com uma cobertura intensa em relação a isso. Rio Grande do Sul registra 29 mortes e 60 pessoas desaparecidas devido às chuvas. Prefeito de Bento Gonçalves diz que onda de aproximadamente 2 metros de altura atingiu o município. Um boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, de ontem às 18 horas, portanto, informou que 154 municípios do estado foram afetados pelas fortes chuvas. Até agora, 29 pessoas mortas confirmadas e 60 ainda desaparecidas. O órgão informou ainda que 71.300 pessoas foram afetadas pelos temporais que castigam o estado desde o dia 26 de abril. Destas, 10.000 pessoas estão em abrigos e 10.000 estão desalojadas. Ou seja, 10.000 pessoas conseguiram ser abrigadas, só que nós temos ainda 10.000 pessoas desalojadas de casa que não estão em abrigos construídos pelo poder público. Eu venho falando, quem acompanha o programa sabe, tem muita gente que nessa hora vem com um papinho de não tem que politizar a tragédia. Aqui, meu amigo, isso me dá um negócio quando eu ouço alguém falar isso. A decisão de ter plano de contingência ou não ter plano de contingência é uma decisão o quê? Resposta A. É o que, Pedro Falcão? Artística, tá? Resposta A, artística. Resposta B, religiosa. Né? Resposta C, mística. Né? Ou é uma decisão política. Então, assim, meus camaradas, tá? Não engrossem a fila dos idiotas para quem está fazendo isso. Tudo o que foi feito em relação ao Rio Grande do Sul, desde o ano passado, e tudo o que não foi feito, porque a maioria das coisas não foram feitas, desde o que aconteceu no ano passado, que já foi terrível. Tem cidade que até hoje não se recuperou. Tem várias cidades que você viaja hoje para o interior, metade da cidade está em escombros. Escombros. Casas que são irrecuperáveis. A pessoa vai ter que ter dinheiro, sabe-se lá Deus da onde, para destruir a casa que ela tinha, o que sobrou, para construir outra em cima. Para comprar tudo de novo, geladeira, fogão, televisão, não sei lá. Isso as pessoas que conseguiram se salvar. Tá? Essas decisões são o quê? Elas são místicas? Elas são religiosas? Elas são decisões artísticas? São decisões alimentares? Elas são decisões políticas. Então não vem com um papinho que não tem que politizar. Ninguém aqui tá falando, porque o Lula, porque o Bolsonaro, não é dessa coisa rasteira que a gente tá falando. No final do ano passado, em setembro, os institutos de meteorologia, e eu vou repetir, porque se tem uma coisa que a gente faz aqui no Desperta, é da previsão do tempo. Eu já falei várias vezes sobre isso aqui. Eu não sou nem o tipo de pessoa que acompanha a previsão do tempo. Nunca acompanhei. Para mim não interessa se vai chover, não sei o quê. Eu saio de casa do jeito que der na telha. Eu não sou o tipo de pessoa que olha a previsão antes de sair de casa para saber se vai chover, se leva o casaquinho, se leva o guarda-chuva. Nunca fui. Só que eu tenho falado aqui no programa. Eu tenho dado previsão do tempo, por quê? Por conta dessas coisas. Por causa das tragédias. Porque as pessoas têm que se precaver. Tanto com excesso de sol, de calor, quanto em relação às chuvas. É por isso que eu dou previsão do tempo todo dia aqui. Todo dia. No ano passado, quando rolou,
o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o governo do Rio Grande do Sul e outros espertos por aí disseram que os institutos de meteorologia, entre eles o Metsul, que é um instituto de meteorologia privado que tem acertado tudo em relação ao Rio Grande do Sul, estavam exagerando. Estavam exagerando. Fizeram até uma piada. O Metsul virou, sabe o quê, Pedro Falcão? O Mete Susto. Porque era só para assustar as pessoas. Aconteceu o que aconteceu no ano passado. Esse ano, olha aqui, ó, Pedro Falcão, de novo, né? Que coisa, né? Não vamos politizar, tá, Pedro Falcão? Ninguém aqui vai politizar nada, tá? Olha aqui, ó. 7 dias atrás, pra gente não politizar, então a gente vai tratar isso aqui como ciência, tá bom? Ciência. 7 dias atrás, é científico, né, Pedro Falcão? É 7 vezes 24 horas, né? Isso aqui não é política, tá, gente? Vamos tratar como ciência. Cenário perigoso. 7 dias atrás, tá? 8 já, porque isso aqui, esse print eu fiz ontem. E tem notícia mais antiga do que isso, tá? Essa aqui é a primeira que eu achei no Google. Quem procurar vai achar. Rio Grande do Sul terá chuva excessiva semelhante aos extremos do ano passado. Isso aqui é da semana passada. Publicado pelo Correio do Povo, Pedro, pra gente não falar que é coisa de comunista. O Correio do Povo é da Igreja Universal, pra quem não sabe, tá? É do Edir Macedo, o Correio do Povo. Então, pra ninguém falar aqui que é coisa de comunista. Tá bom? Correio do Povo. Jornal que hoje é um jornal ultraconservador. Ultraconservador. Fica batendo palma para Mourão, para Marcel Van Hatten. Então, assim, não vamos deixar nenhuma dúvida em relação aqui. Ninguém está politizando nada esse negócio. A gente está mostrando que isso aqui foi avisado. Isso aqui já se sabia. Cenário de perigo, é a manchete, de perigo. Rio Grande do Sul terá chuva excessiva semelhante aos extremos de 2023. Episódio de instabilidade deve ocorrer entre quando? Quando vai ser? Atenção, Eduardo Leite. Isso aqui não é... Eu não estou falando de política, eu estou falando de calendário aqui, tá? Calendário. Tempo. Tempo, espaço. Né? Minuto, segundo, hora, dia, semanas. Tá bom? Se eu conseguir ler essa notícia, eu espero que o senhor tenha conseguido ler também. Ou o senhor estava ocupado fazendo alguma outra coisa. Quando é que ia acontecer isso aqui? Notícia publicada dia 25. Entre o final de abril e o começo de maio. Então, assim, ó. 100% de acerto. 100%. Ontem estava o governador do Rio Grande do Sul no Twitter, pedindo ajuda pro Lula. Pedindo helicóptero. Assim, ó, se a gente não pode falar nisso, desse jeito, eu vou tirar o microfone e vou embora. Porque eu não tenho mais nada para fazer aqui. Porque a decisão de ter feito ou de não ter feito as coisas que tinha que ter sido feito desde o ano passado é uma decisão o quê? De novo, ela é mística? É uma decisão esportiva? É uma decisão religiosa? É uma decisão artística ou é uma decisão política? No ano passado, a primeira, a gente está vendo aí, ó, isso aí é a ponte, né? Isso aí é a ponte entre Lajeado e Estrela. Gente, o vão desse rio lá embaixo é 30 metros. 30 metros. No ano passado, subiu, mas não chegou nesse ponto aqui. Esse ano tá pior. No ano passado, o Eduardo Leite podia falar o seguinte, mas assim, é inesperado. Que foi o que ele falou? Foi o que ele falou. É inesperado, a gente não sabia, veio de uma hora para outra, aconteceu. Aconteceu. Tá bom? Quem acompanha o programa aqui é testemunha. Quantas vezes eu já avisei aqui, falei, pedi para que as pessoas fizessem. A gente está vendo várias imagens. Tem mais de 30 rodovias bloqueadas no estado. Tem cidades enormes que estão ilhadas. Caxias do Sul é uma cidade hoje praticamente ilhada. Quem tenta sair pelo Rio das Antas ontem não conseguia. Quem tentava sair ali por baixo, ali São Valentim e Cotiporã e Dois Lajados, lá para chegar lá em cima, lá em Serafina Corrêa. Não conseguia, porque o rio ali, da outra vez já tinha derrubado uma ponte enorme, estava passando o rio por balsa, obviamente a balsa não está funcionando. Se é que a balsa está lá ainda. Se é que não foi levada. Quem tentava sair pela BR-116 em direção lá a Petrópolis, Canela Gramado, não conseguia também, porque essa BR já desabou em setembro do ano passado, está em obras. Agora, sabe-se lá se as obras estão lá ainda? Vai saber o que aconteceu?
Quem tentava sair por Bom Princípio não conseguia também, porque Bom Princípio estava abaixo d'água. Gente, eu tô falando de uma cidade de 500 mil de habitantes. Eu não tô falando de uma cidadezinha isolada no interior, na casa do... Entendeu? Eu tô falando da segunda maior cidade do estado. Não é lugarzinho. Não é uma coisa que tem uma estrada só. Toda a região de Gramado, que é a região turística, uma das regiões que mais recebe turistas do Brasil, não tinha como sair da cidade. Nem sair, nem chegar. Você não conseguia sair e ir em direção a Nova Petrópolis, que é na Serra, você não conseguia descer para Porto Alegre, descer a Serra. A única saída que tinha ainda era você sair pelos campos de cima da Serra, em direção ao litoral, em direção à Vacaria, para tentar pegar uma outra saída ali, pegar a Rota do Sol. Ontem caiu Barreira também, fechado também. Bom, tá aqui o Pedro. O Pedro levou 4 dias para chegar em casa, gente. Daqui até a cidade onde ele estava dá o quê, Pedro? 250 quilômetros? Nem isso. A estrada normal era 180, 200 quilômetros. 200 quilômetros. 4 dias para chegar em casa para fazer 200 quilômetros. Então, assim, governador Eduardo Leite, o senhor, desde o ano passado, ao que parece, não aprendeu nada. É claro que, quando acontece o que está acontecendo agora, em razão da emergência climática, que, aliás, muita gente que está por aí nega, inclusive, não aqui na nossa audiência, muita gente que está por aí, muita gente que apoia o governo Eduardo Leite, inclusive, muita gente que eventualmente está no governo, inclusive, muita gente da base do governo na Assembleia, inclusive, né? Negacionista climático, o Marcel Van Hatten ontem, o filhotinho do Elon Musk, publicando fotinho em reunião com o Eduardo Leite e tal. Não tem a menor ideia do que fazer, né, Marcel Van Hatten? Fez 3 tweets ontem, não tem um ato prático. Estamos nos inteirando, reunião, é aquela coisa, né, deputado? Vai dando uma enrolada aí, enquanto a gente descobre o que falar. Porque se o senhor tivesse, em vez de perder tempo em denunciar o golpe no Brasil, a liberdade de expressão, o Xandão, se o senhor tivesse gastado o seu tempo para trabalhar, que é uma coisa que aparentemente o senhor não faz, o outro é o Mourão, o senador gaúcho, Mourão. Senador gaúcho. Né, o Pedro Falcão? Não deve nunca ter tomado um chimarrão na vida, mas o senador, parabéns para o Rio Grande do Sul, elegeu o Mourão. Isso aqui não tem nada a ver com politizar. Eu quero saber o seguinte: essa galera está trabalhando, quantas emendas que o Mourão fez para a Defesa Civil? Quantas localidades que foram atingidas em setembro o Mourão visitou? Quantas localidades que foram atingidas em setembro o Marcel Van Hatten visitou? Com quantas comunidades ele falou? Com quantos líderes comunitários? Só pose, só mimimi, só lacraçãozinha de internet. Tudo que essa galera falava em relação à esquerda é exatamente o que eles são. O Marcel Van Hatten é um lacrador. Parabéns para quem votou. Você votou num lacrador. Tudo que você odiava, que achava que a esquerda era, parabéns. Você votou num lacrador. Porque para falar de Elon Musk, de Twitter, de Xandão, de não sei o quê, tá com a boca sempre aberta, né? Faz 2 dias que tá enrolando no Twitter. Não, estamos vendo, a gente vai ver, estamos em contato, pegando informações importantes, fizemos a reunião com não sei o quê. Até agora fazer, não fez nada mesmo. Nada. Tá aí, ó, o resultado. Muita coisa, é claro, muita coisa não tinha o que fazer. Era impossível com o volume de chuvas que teve. Muita coisa é impossível. Você não consegue segurar um rio que vai lá romper um pedaço de uma barragem. Não é disso que eu estou falando, gente. Quais são os investimentos que foram feitos para tirar pessoas de locais de risco pelo estado do Rio Grande do Sul? Fica a pergunta no ar. Qual é o investimento que foi feito na Defesa Civil? Ontem foi divulgado na internet. Sabe quanto que foi colocado na Defesa Civil do Rio Grande do Sul para desastres como esse, no orçamento, no último orçamento? R$50 mil. O governo do estado do Rio Grande do Sul se defende, então vamos colocar a defesa aqui. Não, mas é que tem outras rubricas que está incluído, tem dinheiro para os bombeiros, tem dinheiro para a secretaria do não sei o quê, tem secretaria do não sei o quê, então é mais do que isso, é 119 milhões, diz o governo do Rio Grande do Sul. Se você pegar as rubricas lá, tá? Não é específico para isso. Ah, tem não sei quantos milhões para os bombeiros. Bom, o bombeiro faz um monte de coisa, né? Não? Salva gatinho de cima de árvore, né? Na ideia mística lá, ó, incêndio, o que mais?
resgatar pessoas de lugares de risco e tal. Então, não é só para isso. Tá? Qual é os planos das prefeituras aí do estado do Rio Grande do Sul, coordenados com o governo federal, que seja também, quais são os planos do governo federal também em relação a isso? Só que as defesas civis, elas são municipais e estaduais. Não adianta a gente cobrar o governo federal uma coisa que é evidentemente competência do governo do estado. Para plano de contingência. Eu passei, vou falar uma coisa aqui que eu vi. Eu passei numa região esse ano, que foi afetada no ano passado, que fica na margem do Rio das Antas. A ponte foi embora. Fiz até um vídeo lá. A ponte foi embora. Tem uma balsa para atravessar. Lá, Pedro Falcão, tem umas plaquinhas assim, sabe? Umas plaquinhas. Zona A, Zona B, ponto de encontro, Zona X, e colocaram alguns postes com sirene. Onde mais foi feito isso? Onde mais? Esse plano ajudou a salvar vidas ou ficou tudo na mão da população? Pessoas desesperadas perguntando ontem, gente, em comentário de post de Facebook, o que elas faziam? Mas não é para politizar. Viu, Pedro Falcão? Não é para politizar. A pessoa tá apavorada, ficando sem luz, sem internet, sem nada, perguntando em comentário de post do Facebook o que fazer. O que fazer, para onde ir? Para onde ir? Quem vai socorrer? Então, por favor, gente, tá? É óbvio que mesmo que muita coisa tivesse sido feita, a gente não ia conseguir segurar a água, mas você ia salvar pessoas, você ia salvar animais, tem vários animais. Ontem a gente viu uma imagem, não sei se o Pedro separou aí, de bois e vacas espalhados no meio da água, assim. Tem um cara navegando, Pedro, que o cara vai mostrando assim, pobrezinho dos bichos, os bichos ali tentando entender o que está acontecendo, o barco vai passando, eles vão ouvindo o barulho do motor e vão indo atrás, parece, coitadinhos, os bichos parecem um zumbi, sabe? Zumbi, que ouve o barulho e olha para ter pelo menos uma ideia de para onde correr. Tá? Não tem nenhuma preparação. Não tem. Foi feita uma maquiagem. Foi feito um negocinho assim, um pouquinho, dá uma investida ali, beleza, vamos fazer de conta que a gente está preocupado. Não foi colocado na prioridade A. Isso aqui é prioridade A. Não vai melhorar. As coisas não vão melhorar, gente. Não vai melhorar, só vai piorar. Tomara que passe agora esse grande momento do El Niño, não sei o quê. Nos próximos anos, a coisa tende a se inverter. Vai ter seca no sul daí. Vai ter outro problema. Vai ter seca no sul, vai ter mais chuva em outros lugares. Só que isso depois pode voltar. Daqui a 3, 4, 5 anos. Dá tempo para se organizar. Eu já coloquei a experiência que eu tive aqui na cobertura de um terremoto na Itália. Em 2 dias estava tudo organizado. Tinha barraca para todo mundo, tinha cozinha organizada, tinha escola montada. Escola para continuar as aulas, gente. Tinha recreação para criança. Esses abrigos são cheios de criança. Entendeu? Por quê? E aqui entre nós, né? Terremoto não manda aviso. Terremoto não tem a Metsu avisando 7 dias antes que vai dar problema. Terremoto quando vem, vem. Só que os caras já passaram por tantos terremotos que eles não ficam olhando para cima pensando assim, ai, tomara que durante o meu mandato de governador não tenha terremoto. Que é o que parece que está acontecendo. Não parece isso? Ai, no ano passado aconteceu. Nossa, que azar. Então, mas tudo bem, agora não vai mais acontecer. Né? Os caras se preparam. Tem corpo de bombeiro, tem defesa civil, tem organizações civis de pessoas que estão organizadas e que fazem um trabalho. Então tem o cara lá que tem uma organização que só tem cachorro para procurar desaparecidos. Então, aquela organização, ela já sabe exatamente o que ela vai fazer quando precisar dela. Não fica bateção de cabeça, não fica confusão. A gente não consegue nem triar direito, fazer triagem de alimento e de roupa, gente. Muitas vezes chega nos abrigos, fica uma montanha de roupa, porque nem isso se consegue organizar. Nem para isso tem protocolo.
Mas não vamos politizar, né, Pedro Falcão? Porque isso, claro, isso aqui é uma questão que artística, né? Uma questão assim, é uma questão mística. Mística. É uma questão religiosa, né? Vamos simplesmente orar. Quem quiser orar pode orar, gente. Inclusive o governador do Rio Grande do Sul pode orar também. Tá liberado. Ore para o Deus que o senhor achar que conforte o seu coração. Agora, depois de orar, tem que trabalhar. Não adianta ir no Twitter querer fazer politicagem. O Lula teve que ligar para o Eduardo Leite, gravar a ligação, porque o Eduardo Leite foi lá no Twitter pedir a aeronave. É inacreditável. O governador deve ter o telefone do Palácio do Planalto no site do Palácio do Planalto. Assim, no limite, liga na portaria. No limite, se não tiver o contato direto, né? Com o ministro, com alguém, liga na portaria. Alguém há de atender esse telefone e repassar o seu recado. Isso é politizar a tragédia. Isso é fazer politicagem. Isso é. Olha, gente, para quem quiser mais informações, tem a cobertura completa lá no iclnoticias.com.br. O site Sul 21 está fazendo uma ótima cobertura também. O site da RBS no Sul, Gaúcha ZH, também está fazendo uma ótima cobertura factual. A Rádio Gaúcha também faz uma ótima cobertura factual, apesar de eu discordar do direcionamento de análise opinativa desses dois lugares, tanto a Gaúcha como o Gaúcha ZH. Ontem parecia que era culpa do Lula, tá? E, gente, se for culpa do Lula, não que seja. No ano passado, vamos lembrar uma coisa? No ano passado, o Eduardo Leite estava no show da Ivete Sangalo, quando aconteceu o que aconteceu. Já tinha previsão do tempo. Eu vou falar de novo aqui. Estava no show, mas não sabia que ia chover. Sabia. Sabia e ignorou. E chamou de exagero. E o Lula estava indo para a Índia. Foi duramente criticado aqui nesse programa, aliás. Poderia ter feito uma parada aqui e ido para a Índia depois. A primeira-dama, a Janja, chegou na Índia fazendo dancinha de TikTok. Duramente criticada aqui. Não era hora, nem lugar, nem nada para fazer. Tudo errado. Tudo errado. Pegou muito mal o que foi feito no ano passado. Agora, nesse ano, virou culpa do Lula de novo. A cobertura lá do Gaúcha ZH e da Rádio Gaúcha. Todo mundo que escreve coluna de opinião lá tava o nome do Lula. Eu não vi ninguém cobrar mas é porque no ano passado tava na Índia e não foi, mandou o Alckmin. Beleza, justo. Eu não vi ninguém cobrar o Leite porque no ano passado tava no show da Ivete Sangalo. Não vi. Eu não vi ninguém colocar isso aqui na tela ontem. Os colunistas da Zero Hora, se alguém colocou, me perdoe, tá? Eu não vi. Tá? Gente, tudo bem que é da concorrência, tá? Tudo bem que é da concorrência, o Correio do Povo. Mas isso aqui é uma notícia da Metsul. Vai lá no site da Metsul e pega a mesma previsão do tempo. E aí as mesmas colunas, vem aqui, hein, Lula, vê o que está acontecendo, é tudo nas entrelinhas, né? Mas a culpa, no final das contas, tudo isso aí vira print e vai para os grupos de Minion, né? Ontem a culpa era do Lula. Repito, a cobertura factual da Gaúcha e da GZH é excelente. Eu fiquei acompanhando a Rádio Gaúcha ontem o dia inteiro. O dia inteiro, lá com a Kelly Matos, com o Potter, uma galera, a cobertura é boa mesmo, ouçam, tá? Agora, quando você vai para as análises, é assim, a tristeza, tá? Alguém poderia pegar essa previsão da Metsul e confrontar o governador do Rio Grande do Sul, ou vocês não vão fazer isso? Porque até ontem não fizeram. Até ontem a única lembrança é que o Lula foi para a Índia em vez de vir para cá. Essa é a única. O governador do Rio Grande do Sul parece que no ano passado era outro. Não, ninguém viu. Ninguém viu. Então, um pouquinho de isonomia, todo mundo tem isso. A diferença é que aqui a gente fala, né? A gente aqui tem a nossa ideologia, a gente enxerga o mundo com um ponto de vista, nós não somos imparciais, eu não falo por mim, eu não sou imparcial, eu não sou neutro, neutro é sabão de coco. Deixo bem claro isso aqui, bem claro isso aqui. Agora, quem finge que é, quem vende para o público que é imparcial, neutro, tem que tentar ter fazer um pouquinho o jogo, que seja um jogo de aparências. Porque senão fica muito feio o discurso e a prática. Né? Muito bem, gente. O programa está acabando.
repetindo para quem quiser saber mais sobre isso, a nossa cobertura completa está lá no iclnoticias.com.br. Muito obrigado a todo mundo que esteve por aí hoje. Agora vai começar o ICL Notícias, primeira edição. Nós voltaremos na segunda-feira. Espero que as coisas já estejam melhores. Se você mora em áreas de risco e ainda está em casa, por favor, saia de casa. Há lugares onde você olha, quando você passa num dia normal, você olha lá para o rio lá embaixo, você olha para uma casa lá em cima do morro e fala, não, lá o rio não chega. Está chegando. Está chegando. Estou falando assim, ó, de alturas assustadoras de onde a água está chegando. Coisa que se você passar e alguém falar que a água chegou em tal ponto, você ia dizer que é mentira. E não é. Tá? Tem previsão para chuva ainda hoje. Protejam-se. E depois que isso tudo passar, eu vou voltar a fazer minha campanha aqui para que vocês se unam nos municípios, entre os vizinhos, entre os amigos, entre os conhecidos, entre os moradores, para cobrar plano de contingência e plano emergencial das prefeituras. Porque se isso não for feito, aproveitar esse ano, que é ano eleitoral, que os caras estão tudo querendo se reeleger, vocês vão perder o timing de fazer esse negócio. Tá? É isso aí. Até segunda-feira e tchau. Dia 9 de maio eu vou dar uma aula muito especial e eu queria que você anotasse na agenda, porque é uma aula gratuita e aberta para todo mundo. Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Uma aula onde eu vou ensinar todos os conceitos básicos e necessários para você que não entende nada desse mundo poder começar essa sua caminhada investindo, guardando algum dinheiro e poder construir patrimônio ao longo do tempo. Repito, com segurança e rentabilidade. Para você se inscrever é muito simples, é só clicar no link que vai estar aqui junto com esse vídeo e poder participar. Chame seus amigos e amigas para participar também, ninguém pode perder uma aula dessa. Eu sei que é uma preocupação de todo mundo e essa aula é a solução. Lançamos a área do ICL de documentários. Documentários feitos na periferia com bolsas que o ICL deu. Estamos lançando no ICL um documentário com imagens raras que nós fizemos a curadoria no ICL. E aí a gente pegou todas essas imagens raras, fizemos um documentário sobre o Malcolm X, com som recuperado com inteligência artificial, com legenda exclusiva em português e que vai estar na plataforma